clima de Natal. Bom dia. Nosso trabalho é sobre a África Atlântica. A importância do estudo da África. Durante muito tempo, o Brasil seguiu uma característica de organização social, política e econômica imposta pelos portugueses. Esse tipo de organização europeia só levava em conta o colonizador, deixando de lado o colonizado, que eram os povos que viviam aqui, os povos indígenas e africanos e seus descendentes. Somente a partir do século XX que os órgãos responsáveis pela educação começaram a estudar a cultura afro-brasileira. É muito importante conhecer a cultura indígena e africana no nosso país, principalmente da África Atlântica, para maior compreensão da nossa história e cultura. Continente africano e diversidades. Segundo africanistas, o termo África surgiu dos romanos. Os gregos denominavam o continente de Líbia, país dos Lebu ou Lubim, dois gêneros. O termo era utilizado para designar povos do norte do continente. Estima-se que havia cerca de 1.250 línguas diferentes no continente. Isso demonstra a grande diversidade cultural. A África Mediterrânea, apesar dos extensos desertos, sofreu grande influência de povos vindos de outros lugares. A expansão árabe e a unificação do islamismo trouxeram a cultura árabe. A África subsaariana permaneceu isolada do mundo por uma barreira natural, o deserto do Saara. O contato com povos de outros continentes só vieram a partir da chegada dos portugueses, no século XV. África Atlântica. As regiões da África Ocidental e Centro-Ocidental, banhadas pelo Oceano Atlântico, são denominadas de África Atlântica. Os povos que viviam na África Atlântica encontraram muitas dificuldades para se estabelecerem nesse local. Uma dessas dificuldades foi as longas e extensas florestas e áreas de savana. O processo de desmatamento e o aumento dos desertos fez com que esses povos se situassem nas áreas altas de planícies inundáveis. Os povos como os Telen e os Dongos encontraram nessas áreas lugares para a produção agrícola e a proteção de animais. Os grupos eram formados por pequenos números de famílias, que sempre estavam prontos para novas imigrações, em funções das guerras, da fome e das doenças. Essa mobilidade foi um dos fatores que gerou na diversidade cultural e linguística. A escravidão já era conhecida na África, mas só após a chegada dos portugueses tornou-se uma atividade comercial. Antes, os egípcios realizavam excursões ao sul da Núbia para obterem trabalhadores cativos. A vigilação de mercadores egípcios por trabalhadores de terras distantes era porque dificultava nas possíveis fugas. A diferenciação física deles dos demais é o que atraía os mercadores. A comercialização de escravos só teve início no século VI após a chegada dos árabes e permaneceram até o século IX, onde davam preferência a trabalhadores para o plantio e para as minas. A escravidão na África Atlântica. Entre os povos e as nações da região denominada África Atlântica, era muito comum a escravidão doméstica, onde principalmente os homens eram responsáveis por agricultura, pecuária, só que com a mão de obra escrava, forçados. Comércio escravista através do Atlântico. O tráfico de escravos foi devido aos portugueses que, em meio a expedições pelo litoral africano, pegavam escravos, principalmente homens, e traziam para a América. Entre o século XVI e XIX, pode afirmar que mais ou menos 11 milhões de escravos foram trazidos aqui para a América. Para a eficiência do comércio negro, os portugueses criaram a Casa do Escravizado, órgão que era incumbido das cobranças de taxas, papéis e reais, além do controle do comércio. Foram fixados pontos de paradas ao longo do litoral africano.
no qual eram realizadas expedições que adentravam no continente em busca de escravos. Oppan Gangnam Style